Então, vou começar de novo. O microfone não estava ligado. Bom, sejam bem-vindos ao nosso debate online sobre avaliação psicológica nos processos seletivos públicos. Essa atividade é uma iniciativa da SBPOT, Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, com o apoio do Conselho Federal de Psicologia, para quem nós agora agradecemos a acolhida e a oportunidade de estarmos presentes nessa tarde discutindo esse tema. Para nós da SBPOT, essa mesa ela é considerada como um evento preparatório para o 7º CBPOT, o 7º Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que acontecerá aqui em Brasília, no próximo ano, no Centro Universitário de Brasília. Gostaria de iniciar agradecendo a presença dos nossos convidados, que estão aqui conosco, e mais uma vez a acolhida do CFP e o apoio a esse debate. Antes de mais nada, acho que é importante deixar claro de por que a SBPOT propôs essa atividade. Já há algum tempo, nós sentimos um profundo incômodo com a desqualificação dos processos seletivos, das nossas atividades ou das nossas práticas nos processos seletivos no setor público. Nos incomoda profundamente o fato de que 100 anos de conhecimento, 100 anos de desenvolvimento de teoria, 100 anos de pesquisa, de trabalho, de construção de técnicas, sejam frequentemente desautorizados, desqualificados em função de questionamentos judiciais às nossas práticas. Nós temos certeza de que nós temos um conhecimento positivo, que a psicologia, a nossa área, ela tem um conhecimento positivo sobre essa questão, e de que o nosso conhecimento ele é capaz de produzir ou de contribuir para a sociedade através do aperfeiçoamento dos seus processos seletivos. Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Esse incômodo da área de organização e trabalho, que é um incômodo também que se junta, que aí é o que eu tenho chamado do duplo incômodo, que é a desqualificação também de um instrumento, de um conhecimento, de um método, de teorias que fazem parte desse núcleo também da identidade do profissional de psicologia de uma forma mais ampla. Então, para nós, essa é a razão de nós estarmos aqui e a razão desse convite feito a vocês hoje. E o que a gente quer, no final das contas, é dar visibilidade a essa questão, provocar esse debate e, quem sabe, contribuir um pouco para uma agenda de pesquisa, uma agenda de ação nessa direção. Para vocês que estão nos assistindo, nós gostaríamos de convocá-los ou de convidá-los a participar através dos diversos canais de interação que o debate online do CFP oferece. Então, quem quiser mandar uma pergunta, você pode mandar um e-mail para eventos@cfp.org.br ou pelas redes sociais, basta publicar lá com o hashtag PapoPsi, que Maria, a nossa assessora de comunicação que está aqui presente, gentilmente nos ajudando, transmite para a mesa a pergunta e nós vamos tentar respondê-las na medida do possível. Então, avançando na direção do nosso debate propriamente dito, nós temos hoje 3 ilustres convidados. A primeira convidada é a Patrícia Fagundes Caetano, que está aqui à minha esquerda. Patrícia, ela é psicóloga, mestre em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, na área de mapeamento de competências pela Universidade de Brasília. Ela atua como consultora, especialista em avaliação psicológica em concurso público para diversos órgãos e entidades, e atua também com análise profissiográfica e mapeamento de competências. Possui experiência em construção e validação de instrumentos e testes psicológicos, também na área de psicometria, seleção e treinamento de pessoal. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Também temos conosco a Cristiane Fayad. Vou chamar de Cris, vocês não se incomodem, porque a primeira vez que eu falei com ela, ela me disse que, chamando de Cristiane, o nome completo, dá a impressão de que tem alguém brigando com ela, e não é esse o espírito hoje.
A Cris Fayad é professora adjunta do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, aqui da UNB. É coordenadora do Grupo de Pesquisa em Avaliação Psicológica em Segurança Pública e tem uma larga experiência na área de psicologia, com ênfase em psicometria, construção, validação de testes, escalas e medidas psicológicas, atuando em seleção de pessoal e gestão de pessoas. Nós temos também conosco, Cris, seja bem-vinda. Nós temos também conosco hoje Anderson Pereira dos Santos. Anderson é advogado, na verdade ele é delegado de Polícia Federal, é o chefe da Divisão de Planejamento e Execução de Concursos Públicos do Departamento de Polícia Federal. Anderson também é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB e ele desenvolve um projeto de pesquisa avaliando o impacto de treinamento. Então, é uma contribuição importante para a nossa discussão. O Anderson falará um pouco sobre o impacto que se sente em relação aos processos de avaliação psicológica em concurso público na ponta, né, a partir dessa experiência. E nós temos também conosco mais uma participação que será pelo Skype do João Alquieri, professor João Alquieri, que estará direto do Rio Grande do Norte. Ele é professor e bolsista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bolsista de produtividade do CNPq e atua no programa de pós-graduação lá em Psicologia e Ciências da Saúde. Alquieri também é o coordenador da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. Então, essas 4 pessoas são as mediadoras, ou são os participantes, e eu, Adriano Peixoto, que sou o atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, atuarei como mediador desse debate. Então, é com grande satisfação que nós recebemos vocês e vamos dar início às nossas atividades. Eu gostaria de passar a palavra para Anderson, que fará a abertura dos trabalhos. Anderson, é todo seu. Consegui ligar o microfone. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Conselho Federal de Psicologia, parabenizar por esse debate, né? A avaliação psicológica tem sido um motivo de preocupação nos nossos concursos públicos. É algo que, a cada processo seletivo que nós abrimos, nós temos bastante apreensão em como vai se comportar a avaliação psicológica, né, por uma questão histórica, uma questão de jurisprudência que nós vamos tratar um pouco mais adiante. Então, é bastante importante o envolvimento do Conselho Federal de Psicologia nesse debate. Por isso, eu agradeço ao Conselho, agradeço a doutora Marisa, né, que é nossa presidente do Conselho. Agradeço ao professor Adriano pelo convite, né. Fico feliz de saber que é um conterrâneo, um baiano, né, como eu. E gostaria de saudar também a Patrícia, o professor Alquieri, a professora Cristiane, e agradecer a Maria, da assessoria de comunicação, e a sua equipe pelo evento. Bom, a avaliação psicológica, no contexto de concurso público, do processo seletivo da polícia, é um evento, uma etapa bastante importante, e não é à toa que ela está prevista em lei, né, desde 1965. Né, o nosso estatuto, o Estatuto do Policial, o Estatuto do Servidor Policial Civil da União, ele já estabelecia a realização da avaliação psicológica. E, para nós, é uma etapa que é uma etapa, como é que eu vou dizer, ela é bastante, difícil até de qualificar, sensível, melhor palavra. Porque, primeiro, que ela é uma etapa cara. Né, é uma etapa que ela, depois da prova, da aplicação da prova objetiva em todo o Brasil, ela é a segunda etapa mais cara, que encarece bastante o nosso concurso. E segundo, é o procedimento que deve ser feito durante a avaliação psicológica. Né, nós temos, por uma construção jurisprudencial, nós temos problemas para escolher as nossas técnicas que serão aplicadas, problemas para escolher os testes que serão aplicados, porque a jurisprudência brasileira foi construída de uma forma que entende a avaliação psicológica como um processo, eu ouso dizer, até talvez não científico. E isso dificulta bastante para a Polícia Federal. Posso citar
um exemplo de uma técnica, nós hoje não podemos aplicar uma entrevista no processo seletivo, que é uma coisa que, quando você observa o panorama mundial, né, nós fazemos levantamento com outras polícias nacionais, nós somos a única polícia nacional do hemisfério ocidental que não pode aplicar uma entrevista. Nós temos policiais que entram no órgão sem sequer ser entrevistados. Uma entrevista é uma coisa mágica? Não. Né? Uma entrevista é respeitado a construção que é feita, né? Uma entrevista estruturada, ela tem a sua validade técnica, tem a sua validade preditiva. Então, nós temos... O que nós temos hoje? Nós temos o SATEPSI, que é o Sistema do Conselho Federal de Psicologia, que tem poucos testes para serem utilizados na avaliação psicológica, em processos seletivos. E esses poucos testes que nós temos, eles estão sendo utilizados há muitos anos, estão sendo aplicados nos nossos concursos há pelo menos 14 anos. Né? Nós não temos testes hoje validados para substituí-los, e esses testes estão cada vez mais sendo disponibilizados na internet. Então, nós temos dificuldade em escolher os testes, e nós temos dificuldade em manter esses testes, manter a sua validade, o seu resultado. Por quê? Hoje o Poder Judiciário tem entendido a avaliação psicológica não como um processo de seleção, um processo onde você escolhe as pessoas que estão mais aptas para desenvolver um determinado cargo. O Judiciário entende que a nossa é excludente em relação a quem tem uma determinada patologia. O que os senhores que são especialistas no assunto sabem que não é o foco da avaliação psicológica. Então, por conta da judicialização do nosso processo seletivo, hoje nós temos, por exemplo, de 2001 até a corrente data, nós temos 657 ações questionando a validade da nossa avaliação psicológica. E dessas 657 ações, nós temos hoje deixa eu falar o número correto para vocês. Nós temos hoje 375 policiais federais que foram nomeados judicialmente, candidatos que foram considerados não aptos numa avaliação psicológica. E mais grave do que isso, né, que a gente considera, é que hoje, além dos candidatos que não são considerados aprovados na avaliação psicológica, que são integrados ao contingente da Polícia Federal por ordem judicial, nós temos hoje psicólogos, né, e pessoas que têm conhecimento de psicologia, às vezes até não são psicólogos, mas que disponibilizam os conhecimentos, os manuais de realização desses testes, que ministram cursos para que os candidatos se preparem para as nossas avaliações psicológicas. Isso é um mercado muito forte, um mercado muito grande. Então, nós temos duas preocupações. A primeira, com o candidato que foi reprovado numa avaliação psicológica, que foi considerado não apto numa avaliação psicológica, e a segunda, com os candidatos que nós estamos recebendo na Academia Nacional de Polícia, para fazer o curso de formação, que são candidatos que estão como aprovados, mas muitos deles treinados, né, por psicólogos, ou treinados em material fornecido pela internet, que burlaram a avaliação psicológica. E como é que é feita essa burla? Se você hoje não pode aplicar uma entrevista, se você hoje não pode aplicar um teste projetivo, corrija a professora, é um teste autoexpressivo, né? Pode ser projetivo. Se você não pode aplicar uma dinâmica de grupo, o que resta? Restam testes objetivos, né, de inteligência, nós não podemos fazer hoje, de atenção concentrada, de raciocínio verbal, raciocínio lógico, ou inventário de personalidade. Se você tem pessoas dispostas a ensinar como burlar esses testes, ensinando como fazer, você abre margem para estar recebendo candidatos desqualificados, candidatos que não deveriam estar aptos naquele procedimento, naquele processo seletivo. Então, isso para a Polícia Federal é um motivo muito grande de preocupação, né? Porque
O concurso público, infelizmente, em razão não sei se é do nosso contexto social, hoje ele é visto como uma forma de dar emprego para as pessoas. E, na verdade, a função principal de um concurso público é selecionar as pessoas aptas para desempenhar determinados cargos. E quem sofre, né, quando eu falo que a gente tem esses problemas, que a gente vê que a Polícia Federal entende como problemática essa questão, não é a Polícia Federal. Nós nos preocupamos com o serviço de segurança pública que a sociedade vai receber da Polícia Federal. Então, por isso que a gente acha bastante importante essa discussão, essa retomada. A nossa jurisprudência que nós temos construída hoje, especialmente nos tribunais superiores, ela limita bastante a avaliação psicológica, mas é uma construção jurisprudencial que foi feita ao longo da década de 90. Então, na década de 90, tudo bem, nós tivemos, segundo leciona o nosso professor Pasquale, na década de 70 e 80, nós tivemos realmente um descuido muito grande com a avaliação psicológica. Nós tínhamos talvez não tivéssemos não estávamos tão avançados como nós estamos hoje. Mas a gente verifica que a jurisprudência que está sendo aplicada ainda hoje é a jurisprudência que foi construída nessa década. Então, é importante esse debate, é importante que as pessoas se mobilizem, é importante que os psicólogos se mobilizem, até porque pode correr o risco de chegar um momento em que essa avaliação psicológica não seja mais aplicada. E isso é uma coisa que a gente vê no mundo inteiro, a importância que a avaliação psicológica tem. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma recomendação para que as agências de polícia, que são municipais ou estaduais, apliquem a avaliação psicológica. E por ser um processo caro, muitas das pequenas agências de polícia nos Estados Unidos deixam de aplicar. E quando tem um problema com o policial, justamente por ele não ter sido submetido a uma avaliação psicológica, a agência policial ela é responsabilizada. Então, a gente vê na literatura internacional, né, a gente que estuda porque é necessário, né, a gente vê como a avaliação psicológica é importante no contexto de uma avaliação de um processo seletivo para integrar órgãos de segurança pública, e a gente vê como no Brasil nós estamos bastante defasados em relação a esse debate, em relação à importância que deve ser dada a esse processo. Acho que nessa fala inicial, falei demais, vou deixar os colegas falarem. Obrigado, Anderson. Vou passar a palavra para a Patrícia, mas só fazer um comentário de uma coisa que você falou que chamou a minha atenção, que é a vedação da legislação à possibilidade de aplicação de testes de inteligência. Que, na verdade, do que eu me lembro das meta-análises de processos seletivos que nós temos, de 100 anos de pesquisa, as meta-análises apontam que testes de inteligência são um dos principais preditores de desempenho. Então, a nossa legislação ela não permite o uso desse instrumento junto com desse tipo de técnica, ou desse tipo de instrumento junto com as entrevistas. Então, vou passar a palavra para a Patrícia, que vai nos falar um pouco da sua experiência como psicóloga atuando em processos seletivos. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a todos os presentes, né, principalmente pelo convite. Esse convite foi eu recebi com muita felicidade, vamos dizer assim, né? A gente eu tenho trabalhado nessa área com avaliação psicológica em processos seletivos já há mais de 12 anos, né? E a gente tem enfrentado vários problemas, né? A gente procura sempre, quando possível, criar grupos de estudo, né? Apresentar em mesas de congressos para a gente tentar avançar um pouco essas questões um pouco apontadas aí pelo Dr. Anderson, que a gente vai discutir aqui. E essa iniciativa, né, da SBPOT, junto ao Conselho, de fazer essa discussão, eu acho que vai trazer um ganho imenso para a gente, enquanto profissional da área ou enquanto pesquisador, né, e até mesmo para as instituições, né, a gente esperar que esse seja um início de discussões, talvez até propostas e agendas para que a gente possa melhorar aí e aperfeiçoar essa área.
Então, como eu falei, né, pela minha experiência nessa área de avaliação, eu espero contribuir um pouco com a ponta, né? O doutor Anderson falou enquanto instituição, né, a problemática da avaliação na instituição, quando eles recebem esses candidatos, né, toda a problemática envolvida. E como eu e a Cris também tem muito dessa experiência profissional também, né, nós como realizadores de concurso, né, como banca realizadora de concurso, para a gente também nós enfrentamos várias dificuldades, né, para conseguir até minimizar um pouco essas dificuldades, para quando chegar na ponta a gente consiga oferecer pelo menos um serviço de qualidade, né, para a instituição, ou mesmo tentar selecionar aí os melhores candidatos ou os candidatos mais aptos a desempenharem o cargo, né. Então espero, né, nessa discussão contribuir um pouco com a parte prática, né, dessa minha vivência que eu tenho tido nesses anos aí de concursos públicos para várias instituições, tanto federais, estaduais e municipais. Bom, nesse sentido, assim, eu acredito que, como eu falei, né, essas iniciativas são de fundamental importância para o desenvolvimento da área, né, que tem sido, de certa forma, deixado um pouco de lado, essa área de avaliação psicológica, apesar de ser uma das áreas mais importantes, né. A gente brinca, né? Às vezes o aluno lá na graduação, quando a gente vai tratar de avaliação psicológica ou de teste psicológico, já olha assim meio estranho, né? Já causa aquele estranhamento. Mas ele, enquanto profissional formado, durante a vida profissional dele, possivelmente, em algum momento, ele vai se deparar em ter que utilizar um teste, ou ter que analisar um resultado de um teste, ou ter que até mesmo fazer uma avaliação, né? Então, essa é uma área um pouco deixada de lado, né? E a gente tem visto que, por isso, né, a gente tem sofrido algumas consequências aí, né? A gente vai falar um pouquinho das atuais dificuldades que a gente tem enfrentado, né, desse contexto que não está fácil, né, trabalhar com avaliação hoje no Brasil. Como foi falado, né, a Justiça considera como não científica, né, existe aí uma descrença mesmo, tanto por parte até de profissionais psicólogos, quanto por parte mesmo da Justiça, né. Então, a gente vai ter muito que discutir, né, e espero que essas discussões aí possam ajudar, né. Bom, antes de falar e a gente falar dessas discussões, eu apontei algumas questões que eu acho que é importante a gente falar aqui na prática da avaliação psicológica, contextualizar um pouco, que vai direcionar até as discussões e até as respostas às perguntas, né? Então, hoje, uma avaliação psicológica de concurso público, o objetivo dela é tentar selecionar ou tentar verificar as características mais adequadas do candidato ou aquele candidato que apresenta as características necessárias para o bom desempenho no cargo. Hoje a gente não fala mais de perfil, e sim estudo científico do cargo, né? Então, a gente tem que comparar aquele candidato, se aquele candidato apresenta as características que estão dispostas no perfil do cargo e, assim, poder desempenhar bem esse cargo. As avaliações mais frequentes que são feitas hoje em concurso público é na área de segurança pública, e aí entra todas as instituições de polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agente Penitenciário, DEPEN, enfim. E aí a gente tem toda essa área de segurança pública e a gente tem realizado muitas avaliações na área jurídica também, né, para cargos como promotor, procurador, juiz e até notários, né? Então, a gente vê essa vertente crescente não na área de segurança pública, porque ela geralmente está prevista em lei, e agora uma vertente maior aí para a área jurídica, né? Bom, geralmente a avaliação psicológica em concurso público ela é feita por testes psicológicos, né? Aplicação de testes psicológicos.
Uma, porque a gente considera esse instrumento mais isonômico, né, mais objetivo isonômico e até uma forma de conseguir defender isso juridicamente. A justiça aceita o uso de testes, ao contrário do que o doutor Anderson falou, né, da questão das entrevistas dinâmicas, que são técnicas psicológicas complementares, né, que pode ajudar na avaliação, nessa avaliação desses candidatos, mas hoje é muito difícil defender juridicamente uma avaliação pautada com esse tipo de técnica, né, e a gente vai discutir até um ponto mais tarde sobre isso, né. Bom, então as avaliações são feitas basicamente com o uso de testes psicológicos, né. Além disso, para a gente conseguir fazer uma avaliação psicológica que seja sustentável juridicamente, a primeira pergunta que a gente faz para a instituição ela é prevista em lei? Se a avaliação está prevista em lei, ela pode ser realizada. Se ela não for prevista em lei, provavelmente ela vai sofrer algum tipo de até anulação da justiça, né? Vários questionamentos e, inclusive, chegar a uma anulação de um concurso por não estar específico, não estar prevista em lei. Bom, além de prevista em lei, né, a gente usa algumas resoluções do Conselho Federal para respaldar as avaliações realizadas, né, tanto do Conselho Federal quanto o decreto. E aí a gente tem no Conselho Federal a Resolução 01/2002, referente à avaliação psicológica para concurso público, e nela fala, né, como deve ser feita essa avaliação psicológica para concurso público. Inclusive, ela fala que deve utilizar testes definidos com base no perfil profissiográfico do cargo, né? Então, a gente precisa de um perfil, hoje a gente chama de estudo científico do cargo, para embasar a nossa avaliação, né? A escolha dos testes, dos critérios, enfim. Além dessa resolução, a gente se atém muito para a resolução 02/2003, que fala que regula sobre o uso de testes psicológicos no Brasil, né? E aí, os artigos principais que a gente tem se pautado quando fala que será considerado teste psicológico em condição de uso só os aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem que se ater à lista do Conselho, né? E, nesse sentido, né, teve uma avaliação por uma comissão de especialistas dessa lista, mas a gente sabe que essa lista é restrita, né? E a gente ficar preso a essa lista, às vezes, limita um pouco o nosso trabalho. E considerando também o artigo 16, né, que é falta de ética do psicólogo se a gente não utilizar ou fazer uso de outros instrumentos que não está nessa lista, né? Então, obrigatoriamente, a gente tem que se ater a essa lista. Existe um decreto, apesar de ser federal, ele tem sido utilizado muito até para concursos não federais, mas estaduais e municipais, que é o decreto 6.944. Ele foi alterado, a redação dele, referente à avaliação psicológica para concurso público, foi alterada no decreto 7.308, de 2010. Nele, ele considera a avaliação psicológica como emprego dos procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo. Fala dos requisitos, né? Esses requisitos psicológicos que serão avaliados, né? Eles devem ser estabelecidos previamente por meio de um estudo científico. E aí entra, né, que seria a descrição detalhada das atividades, das tarefas do cargo, identificação dos conhecimentos e habilidades e características pessoais necessárias para a execução da tarefa, identificação das características restritivas e impeditivas ao cargo. Ou seja, ele trouxe um ganho para a gente, né, enquanto organizadores, né, banca examinadora, que é delimitar, né, eu preciso realmente ter um estudo científico antes, né, esse estudo do cargo antes, para conseguir fazer essa avaliação psicológica.
E, nesse sentido, a Justiça ela tem considerado um ganho também. Instituições que fazem avaliação sem considerar o estudo científico do cargo, elas são facilmente questionadas, né? Hoje a gente precisa necessariamente ter esse estudo para poder embasar essa avaliação e defender tecnicamente a nossa avaliação. Bom, na verdade, assim, eu acho que o Anderson, né, falou alguns apontamentos. Eu ia apresentar alguns apontamentos, mas eu vi que tem algumas questões onde a gente já vai debater, então eu acho que posso passar adiante. Só reforçando, né, essa questão da divulgação dos testes na internet, né, uma coisa que é importante, não só é importante a gente reforçar, né, eu falo muito, né, lá no Conselho, na Resolução 01 de 2002, ele fala que a gente tem que fazer uma avaliação que garanta a precisão dos diagnósticos individuais obtidos pelos candidatos. Como é que a gente vai garantir a precisão de um diagnóstico, sendo que a gente tem testes divulgados na internet, a gente tem profissionais dando curso desses testes, né? Então, eles vão aprender, né? O objetivo da avaliação é identificar o candidato, a gente saber qual as reais características do candidato, qual é o real perfil dele, e se ele se adequa ou não ao perfil do cargo, né? À medida que eles vão lá treinados, a gente não está conseguindo fazer uma avaliação tão fidedigna desse candidato, né? Então, ele está mascarando um perfil que talvez ele não tenha, né, para desempenhar. E a gente considera que nessa área de segurança pública, onde esses policiais, né, enfrentam, né, um serviço tão desgastante, né, a questão do porte de arma, né, dele estar importando arma, né, e aí eu falo na segurança pública, mas na área de justiça também, né, esses tomadores de decisões, né, esses juízes, promotores, enfim, eles precisam apresentar um perfil, pelo menos, que atendam o exercício do cargo, né, e quando a gente não consegue, né, pelo que vai ser discutido aqui nessas questões, não consegue fazer uma avaliação bem feita por essas dificuldades, isso é muito ruim, né? É muito ruim para a área, porque é uma dificuldade que eu enfrento enquanto profissional, mas a gente tem conhecimento, viaja o Brasil inteiro e todas as instituições compartilham com a mesma dificuldade, né, de não conseguir hoje realizar um trabalho tão de qualidade pelo que a gente está enfrentando. E o maior deles é a questão dos testes na internet e dos treinos dos candidatos, né. Bom, seria mais ou menos isso. Eu acho que eu vou também parar de falar um pouco, porque eu acho que vai ter muito assunto aí para manga, né, muita discussão. E passar para a criar. Bom, obrigado, Patrícia. Passar a palavra para a Cris. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né, da SBPOT, feito pelo Adriano, e também gostaria de agradecer ao Conselho, por ter aceitado debater essa questão que é tão importante e carente, né, de investimentos no Brasil. Então, tratando um pouquinho do olhar da academia, no ano de 2009, precisamente, ainda enquanto professora, né, da Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, nós fundamos um grupo de pesquisa em avaliação psicológica no contexto de concursos públicos, né, muito preocupados em trazermos essa temática para um olhar de pesquisa, de que forma nós poderíamos contribuir com pesquisas, né, que pudessem trazer um olhar mais fidedigno aí para essa prática da psicologia. Esse grupo hoje ele funciona aqui em Brasília, né? Hoje, como professora da Universidade de Brasília, ele se reúne aqui no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. E as nossas pesquisas hoje são voltadas para a construção de novas medidas, voltadas para contextos da área de segurança pública. Eu falo um pouquinho mais sobre isso. E também o mais importante, para nós tentarmos contribuir
com estudos que mostrem qual a evidência de validade desses processos seletivos que vem ocorrendo no Brasil, principalmente no meu caso, né, no nosso olhar de pesquisa, na área de segurança pública. Então, é o que nosso grupo tem tentado aí contribuir em termos de pesquisa. Mas eu vou me permitir agora trazer para o olhar do nosso debate, né, na solicitação do Adriano, que é falar um pouquinho dessa influência, dessa intervenção da justiça, né, no nosso fazer e no nosso olhar da psicologia. E aí, Adriano, o termo incômodo que você utilizou, né, que tem para essa influência da justiça, eu costumo dizer que assim, um dos nossos grandes desafios na área de avaliação psicológica no contexto de concursos públicos é nós atendermos a dois saberes, a dois olhares, o da justiça e o da psicologia. Então, ao mesmo tempo que nós temos a psicologia com todas as suas resoluções, com todas as questões técnicas necessárias na testagem, né? A amplitude do conceito da avaliação psicológica, a nossa preocupação com o ambiente da testagem, com o bem-estar de quem está sendo avaliado. E aí, doutor Anderson, me ajude, você sabe muito bem disso. Nós temos o direito, o olhar do direito, que nos impõe uma série de preceitos que necessariamente precisam ser atendidos, que não são errados, porque, de certa forma, eles aprimoraram os nossos processos de avaliação. Eles melhoraram os nossos processos. Eles trouxeram mais objetividade, né, para a nossa avaliação psicológica. Mas o que eu vejo é que ele, ao mesmo tempo, colocou em prova e passou a desqualificar o nosso trabalho técnico na psicologia. O que nós temos visto hoje é que esse olhar da justiça e essas decisões que vêm sendo tomadas, elas não só desqualificam, né, mas elas colocam em prova a psicologia enquanto ciência. Isso é um fato, é o que nós vivenciamos hoje. E nós podemos afirmar isso com decisões que não são baseadas em dados científicos e que são baseadas por um olhar puramente jurídico. Então, é isso que nós temos enfrentado hoje, e eu trago isso tanto da minha vivência na época, né, enquanto coordenadora de processos, enquanto hoje mesmo, ao tentar, né, trazer contribuições de pesquisas para essa área. Eu listei, acho que vocês já deram uma aula sobre o processo, mas eu queria voltar a 6 questões que nós temos vivenciado sobre esse olhar, essa influência da justiça. Eu vou falar rapidamente sobre elas. Uma delas é que nós temos hoje decisões jurídicas que anulam os nossos processos à revelia do olhar jurídico. Então, eles não levam em consideração, Alquieri? Você falou que anula as decisões da revelia do olhar jurídico. Decisões jurídicas... Jurídicas que anulam os nossos processos, a revelia do olhar psicológico. Perdão, obrigada pela correção. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que eu coloco e que me preocupa são decisões jurídicas, e isso é algo muito comum, que são decisões que vêm colocando no fazer da psicologia, né, nessa questão de revelia. O candidato inapto, ele se propõe, né, que o candidato inapto ele passe por novos processos avaliativos, por 1, 2, 3 vezes, até que ele se torne apto do processo de avaliação. E essa avaliação, a determinação da justiça, ela é realizada com base nos mesmos testes que foram aplicados no concurso de origem. Então, a ideia de desqualificação, eu tenho assim a total liberdade de usar essa palavra, para que o candidato tente até que ele venha a ser considerado apto num processo de avaliação. Então, nós perdemos aí toda a função, todo o princípio da aplicação da avaliação psicológica num contexto público, né? E esses são os candidatos que a polícia acaba recebendo, né, no processo de avaliação. Existe também, acho que Patrícia já colocou sobre isso, um terceiro ponto, que é uma incompatibilidade, e o doutor Anderson já falou sobre isso, sobre o que é possível fazer no processo avaliativo, no contexto de concurso público, e a expectativa da justiça, do que eles esperam que nós façamos na avaliação. Eles esperam que seja feito um processo de psicodiagnóstico, quando não, hoje eles pedem, o doutor Anderson sabe, que psiquiatras assumam o nosso papel da avaliação psicológica na avaliação psicológica do contexto público. Então, nós temos um problema aí, né? Será que a justiça ela não entende qual o verdadeiro papel da avaliação psicológica? Ou será que a justiça
desqualifica esse processo a ponto de entregar essa avaliação aos médicos, por exemplo, aos psiquiatras. É um problema que nós temos enfrentado, né? Um outro ponto, assim, a gente vive uma época que o doutor Anderson colocou, que a justiça ela tem o poder de limitar o uso e a escolha de técnicas de avaliação. Mas eu vou um pouco além, doutor Anderson. Na verdade, eles entendem que nossas técnicas são subjetivas e, por isso, não podem ser utilizadas. Eles desconhecem alguns estudos, né, da validade de nossas técnicas de seleção. E, por outro lado, eu acho que mais preocupante, eles aplicam de forma diferente essas decisões a depender da instância que você está tratando e a depender da região do país que você está realizando o concurso. Então, nós temos concursos estaduais que fazem uso de dinâmicas de grupo, que fazem uso de entrevistas psicológicas. Há outros que não conseguem fazer isso por uma leitura da justiça que rege, né, a região onde o processo é realizado. Isso é um problema também enfrentado na avaliação. O termo que Patrícia colocou, né, seria um quinto ponto. O termo de análise profissiográfica para estudo científico do cargo foi uma mera modificação terminológica. Nós sabemos que nós tratamos de um estudo aprofundado do cargo, onde nós conseguimos identificar as competências necessárias para a realização das suas atividades e o perfil psicológico que dá base para a avaliação, né, no contexto público. Então, veja, nós temos, ao mesmo tempo, uma resolução, que é a 01 de 2002, que exige que a avaliação psicológica seja realizada com base em um perfil, e nós temos a Justiça, que determina, além da retirada do uso, né, do perfil psicológico, desqualifica o grande objetivo e o norteador da nossa avaliação. Isso é um problema também, né? E um último ponto, eu acho que um dos mais preocupantes que a gente enfrenta na relação da justiça com a avaliação psicológica é a quantidade, na verdade, a elaboração de normas, decretos, acórdãos, documentos normativos advindos da justiça, que são imbuídos de erros terminológicos, de erros de procedimentos, de uma falta de conhecimento técnico no olhar da psicologia, mas estão legislando sobre a avaliação psicológica no contexto público. E nós estamos, de certa forma, reféns, né, dessa decisão. E aí a grande questão é, por que isso ocorreu? Né? Por que, então, que nós somos hoje reféns desse olhar e dessa determinação da justiça? Agora há pouco nós conversávamos, né, no início do debate, será que, enquanto profissão, né, seja lá na instância do Conselho Federal, nós não nos isentamos de um acompanhamento desse processo de avaliação e deixamos a cargo da Justiça essas decisões? E eles acabaram tomando conta de decisões e determinações de procedimentos, de técnicas a serem escolhidas justamente por nós termos nos isentado dessa discussão? Então, assim, eu acho que esse é um papel que precisa ser, é um ponto que precisa ser discutido, tá? Há outras questões que são importantes nesse contexto, né? Eu me pergunto como reverter esse quadro. Certamente, há um trabalho de formiguinha que vem sendo feito por algumas polícias no Brasil, estaduais. A Polícia Federal tem feito isso de uma forma exemplar, que é a visita a juízes, magistrados, né? A visita a alguns desembargadores também, né, doutor Anderson, para que possam, de certa forma, sensibilizá-los, mostrar a importância da avaliação psicológica. E eu convido, na verdade, que essas visitas, seria interessante que elas fossem feitas, que vocês levassem, né, para esses juristas, documentos, estudos científicos que nós já temos que, de certa forma, auxiliam na comprovação da validade do que vem sendo feito. E, de certa forma, isentando decisões tão jurídicas, né, que não levam em consideração o nosso papel na história. Tá? E o Conselho Federal, seria tão importante que ele fizesse parte dessas visitas, né, que desse a cara da psicologia, que mostrasse que ele está fazendo parte dessa construção, de que ele acredita nessa prática, né, porque o que eles nos colocam é o descrédito, né,
que a psicologia tem dentro da justiça. Eu acho que o conselho estando ao lado dessas visitas, isso ia ser assim um grande passo. Bom, sobre os testes psicológicos, vocês já trataram, que é um outro ponto que nós colocamos aí para discussão. Eu só queria lembrá-los que nós temos hoje 158 testes na lista do Conselho Federal de Psicologia, no SATEPSI, enquanto aprovados, né? Sobre personalidade, que é um dos meus campos de estudo, 100% dos testes de personalidade estão na internet, publicados, alguns deles com orientações sobre como eles devem ser preenchidos, ora orientações corretas, ora questões assim muito preocupantes. São guias de orientações sobre como responder aí os testes psicológicos. O nosso grupo de pesquisa, como uma resposta para essa problemática, tem investido na construção de novos instrumentos, tem tentado incentivar as instituições públicas para que construam seus instrumentos privativos, talvez, a gente não sabe ainda qual o melhor olhar, ou até mesmo investimento em testagem psicológica adaptativa, né, computadorizada, adaptativa, e eu acho que isso é uma discussão que pode ser futura aí, tá? Eu só queria lembrá-los assim que nós temos um problema, e eu me pergunto por que é tão difícil combater essa publicidade dos instrumentos. Eu não vou levar em consideração o fato do site, dos testes estarem sitiados, né, internacionalmente, não é essa a questão. O meu mérito, assim, a minha maior preocupação está voltada para a consequência dessa prática, né? Nós temos alguns dados já preocupantes de candidatos que passaram por processos avaliativos. Nós temos um dado já do poder discriminativo desses instrumentos nos processos avaliativos. Nós temos dados já de candidatos que passaram por formação desses cursinhos ministrados por psicólogos e que sofreram alguns problemas dentro da instituição de segurança. Então, assim, o que nos preocupa é até que ponto nós vamos conseguir agir sobre isso, ou o time que nós estamos perdendo, porque nós estamos lidando com uma área muito delicada, né, que é a segurança pública. Então, são essas as questões que eu trouxe inicialmente. Outras questões ainda muito importantes que merecem ser discutidas, nós levaremos para o Congresso. Nós teremos 3 mesas discutindo esse assunto. Uma vai tratar sobre o porte, a avaliação psicológica no contexto de porte de arma de fogo, né, na área de segurança pública. Uma segunda mesa vai tratar sobre a construção, a importância da construção de instrumentos, novos instrumentos para esse contexto. E uma terceira mesa vai tratar justamente sobre o fazer, né, sobre essa prática da avaliação psicológica nesse contexto. Tá? E o curso, né? Nós teremos também um curso sobre avaliação psicológica no contexto da segurança pública, né? Mas nós vamos tratar no geral também no serviço público, né? No contexto público. Bom, é isso. Depois eu queria falar um pouquinho sobre agendas, né? Futuras propostas, mas eu vou encerrar porque o tempo está bem curto. Obrigada. Obrigado, Cris. Cris, ela traz um conjunto de questões que são desafiadoras. E uma coisa que você falou, Cris, que eu estava me lembrando, que a gente tem dado um foco na área de segurança pública, mas eu acho que a questão da segurança pública, ela diz respeito a profissões ou atividades sensíveis, porque a gente pode pensar também em avaliação psicológica, por exemplo, para trabalhadores de plataforma, que passam 15 dias confinados no meio do mar e que a plataforma explode, então tem riscos de segurança levados, associados a isso. Então, a grande pergunta, que eu acho, a grande questão que surge é: nós temos como efetivamente contribuir para minimizar riscos? Essa acho que é a questão que a gente precisa levantar. Mas vamos deixar isso um pouco mais para diante. Vamos ao nosso quarto participante, ao João Alquieri, que falará diretamente do Rio Grande do Norte, pelo Skype. Então, em tempos midiáticos e internéticos, um debate ao vivo tem uma participação também, um link ao vivo com outro estado. Então, vou passar para o João. Como já disse, é o presidente da comissão, o coordenador da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. João. Mas vamos deixar isso um pouco mais para diante.
Vamos ao nosso quarto participante, é o João Kelly, que falará diretamente do Rio Grande do Norte, pelo Skype. Então, em tempos midiáticos e internéticos, um debate ao vivo tem uma participação também com outro estado. Então, vou passar para o João. Como eu já disse, é o presidente da comissão, coordenador da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. João. Olá, tudo bem? Você consegue me escutar? Alô? Eu não tenho retorno de voz. Alô? Estão me ouvindo? Tá. Infelizmente eu estou sem o retorno de voz, então pode ficar um pouco difícil. Eu inicio então agradecendo a participação, o convite de todos, né, nesse debate online, um assunto tão polêmico, tão atual e também tão necessário. Acompanhei os colegas que anteriormente estavam falando e tomei nota de algumas questões que eu creio que a gente pode discutir sobre o âmbito da Comissão Consultiva Psicológica. Inicialmente, cabe considerarmos que tem-se um problema de proporções extremamente diferente da grande maioria dos países. Primeiro, somos um país de dimensão continental, com diversas culturas, subculturas, e tentamos, a partir de um procedimento que é universalizante, englobá-las, relacioná-las como se fossem uma única só. Nisso, tem uma diferença substancial se vamos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Inglaterra ou outros países mais envolvidos nessa questão de avaliação ou de elaboração de instrumentos. Na situação que temos sobre certames públicos, e pela minha experiência também de algum tempo nessa área, o que nós podemos ver é que, em geral, há uma grande necessidade de se falar sobre instrumentos psicológicos. De certa forma, eles são um papel importante do trabalho do psicólogo. No entanto, eles não limitam o trabalho do psicólogo. Se tomarmos como base a definição conceitual de avaliação, vamos entender que é um processo decisório. E é decisório a partir de determinados quesitos, critérios, né, definidos anteriormente. Então, por mais que o instrumento seja útil na questão de identificar e caracterizar expressões de comportamento ou mesmo habilidades do usuário, ele não é necessário forçosamente o definidor da questão do certame. Consequentemente a isso, nós vamos começar a nos perguntar então, vejam só, temos uma área que, em geral, é tomada como, representada por colegas como sendo uma área de dificuldades, que está sendo deixada de lado, que é ausência de investimentos, enfim. Esse me parece, ainda assim, resquício de um discurso de há um tempo atrás. Esse tempo atrás, de algumas décadas, para ser mais preciso, nós conseguimos representar, a partir de um cenário, isso na década de 2000, né, de um conjunto de 140 instrumentos psicológicos que tínhamos comercializados na época, para quase que 15 anos depois,
a mesma totalização, um pouquinho maior. Como bem colocou a Cristiane Fayad, são 158 instrumentos até agora, né, aprovados em condições mínimas de uso, conforme a resolução em vigor. Pois bem, a área produz muito, a área desenvolve, nós temos um contexto bastante produtivo em programas de pós-graduação estrito sensu e até lato sensu, que não tínhamos sequer há 15 anos atrás. Então, a tamanha quantidade de produção, artigos, periódicos, eventos, preparações e principalmente teses e dissertações nos leva a considerar como uma área em franco investimento dentro da psicologia. Por outro lado, nós temos também um cenário judicializante no que diz respeito ao processo avaliativo. Meus colegas que me precederam bem colocaram isso. Eu sou um pouco mais otimista nesse contexto. Eu creio que a justiça tem o seu papel. Ela representa os aspectos da formação da sociedade. Quando ela nos traz necessidades de mudança, entendemos essas necessidades como atualização da sociedade. E aí precisamos mudar. Aquilo que se fazia há 20 anos atrás num certame público, por exemplo, em avaliação psicológica, já não é possível mais de representar. Se nós olharmos um edital de qualquer concurso público, e eu não vou me ater aqui especificamente à área de seleção, porque todas as áreas são importantes, têm seu valor, mas se vamos nos ater a um edital de seleção de concurso público, as informações mais bem detalhadas são as de qualquer outra área avaliativa, e não a de psicologia. Nós encontramos um maior número de dados, de critérios, de elementos, e que levam o candidato a se sentir um pouco mais amparado no que diz respeito a como será feito o processo avaliativo numa área como, por exemplo, questões objetivas, técnicas, inclusive, do que necessário forçosamente ao aspecto da avaliação psicológica. É comum vermos em processos, e os editais bem representam, que, em geral, os aspectos relacionados à avaliação psicológica são basicamente copiados entre os editais. De um ponto de vista que os instrumentos terão anuência do Conselho Federal, que a avaliação psicológica não necessariamente está dizendo que o candidato tem alguma alteração psicopatológica, etc, etc, etc. Pois bem, o candidato precisa de maior informação. E nós entendemos que é uma necessidade das pessoas de que, quando não as têm, elas buscam por outros meios. E aí eu consigo observar isso nessa busca inadvertida e, lamentavelmente, ineficaz de cursos preparatórios de processos avaliativos em psicologia. Então, vai lá, o candidato baixa material na internet, ele treina esse material, ele paga alguém para fazer o processo, lhe ensinar a fazer o processo, como se isso pudesse justificar a sua aprovação. No entanto, é um risco que ele corre, um risco de ele não ter um serviço garantido, que é a avaliação, e não só uma medida psicológica de aspectos de seu comportamento. Então, se por um lado nós temos dificuldades de coibir esse tipo de prática, por outro lado, essas dificuldades são comuns em qualquer situação, em qualquer contexto mundial. Qualquer coisa que cai na internet hoje sobrevive, e isso não tem como coibir. Diversas vezes buscamos junto à Polícia Federal formas de denúncia, de encaminhamento de processos sobre sites que divulgam material psicológico. Mas, como todos nós sabemos, tão logo as investigações centram em algum site, eles migram para outros sites. Então, invariavelmente, é uma disputa de busca de informações. Nesse ponto, creio que é importante que as denúncias possam também ser feitas junto aos conselhos regionais, que esses sim têm condições, inclusive, de abrir processos éticos a profissionais que estejam, de alguma maneira, aqui descaracterizando o cumprimento daquilo que se chama o nosso código de ética. Por outro lado, também enquanto pesquisador e professor na área, eu fico me perguntando como nós podemos justificar um processo que, de certa forma, tenciona identificar e caracterizar aspectos de comportamento
E depois, uma vez identificados estes, não entram mais em um acompanhamento a posteriori. Digo de outra maneira, nós fazemos seleção e avaliação psicológica para concurso público. Esses resultados são encaminhados ao órgão que contrata o processo avaliativo. Mas depois, parece que essas entidades se eximem de acompanhar, de treinar e de buscar um melhor tipo de assistência ao colaborador. Não basta identificarmos, numa área de segurança pública, características positivas ou negativas a determinado perfil. Precisamos, sim, identificando essas características, levar com que a entidade possa usá-la e acompanhar esse colaborador. Porque de nada adianta uma avaliação psicológica preliminar, como se o processo pudesse ter aqui uma constância e um resultado de uma validade indefinida ou até mesmo ilimitada. Eu acho que, de todas as formas, o processo, como ele está, precisa mudar. A resolução que temos em vigor atualmente, ela é, de certa maneira, defasada. Já temos, junto à comissão, a proposta de uma nova resolução, que não busca identificar qual é o melhor instrumento ou que diga que instrumentos devem ser utilizados, mas principalmente que norteie o trabalho do profissional psicólogo para que ele possa atuar desde a constituição do edital de um processo seletivo público. Esse é um aspecto que identificamos ao longo desses anos como sendo crucial, porque em determinadas situações o psicólogo é o último membro de uma banca de processo seletivo a ser contatado, depois de ter publicado um edital há mais de um ano, e, consequentemente, ele tem aqui o desafio de terminar um processo seletivo que nem ele mesmo tinha conhecimento daquilo que seriam as características principais ou mesmo básicas do processo de seleção. Acho que, para encerrar assim, minha colaboração inicial, um aspecto precisa ser repensado com maior clareza. E ele está na educação continuada, ele está na formação continuada. Todos nós imaginamos que o processo de formação é o processo de formação universitário, aquele que leva alguém a ser psicólogo. Mas ele leva uma das condições de ser psicólogo, não toda a condição de ser psicólogo. E uma dessas é justamente a formação profissional. Essa, sim, é do psicólogo. Então, o que nós temos em termos de desenvolvimento do processo de avaliação? Por mais que alguém saia preparado, e muito bem preparado da universidade, num contexto histórico, passa-se algum tempo, ele precisa ter novamente um processo de acompanhamento no que diz respeito à sua formação, qualificar a sua formação, desenvolver habilidades, competência, expertise profissional. Esses aspectos são cruciais, não só pelo início da atividade profissional, mas pela manutenção dessa atividade profissional. Não basta, penso eu, que tenhamos uma melhor resolutividade das questões em avaliação psicológica ou especificamente no processo seletivo público se tivermos mais e melhores testes. Quem trabalha com os testes é o psicólogo. Ele precisa ter uma formação, um acompanhamento e, principalmente, um estímulo para que esse acompanhamento possa ser necessário e se faça presente cada vez mais na sua prática profissional. Eu penso que essas são as ideias iniciais que a gente pode, ao longo do debate, ir aproveitando, ir discutindo e vendo o que a assistência que nos acompanha pela internet também está podendo trazer de contribuição. Obrigado, Alquieri. Acho que já dá para perceber que nós temos aí vários temas, várias questões, várias pontas que são extremamente interessantes. Então, eu vou aproveitar o gancho de Alquieri, que fala da participação de quem está assistindo pela internet, e eu queria trazer uma questão que foi colocada pela Juliana Miorim, que ela é coordenadora de concurso e recrutamento e seleção da Prefeitura Municipal de Campinas, e que tem relação com várias coisas que foram ditas aqui por vários membros da mesa. Vou ler a questão dela, mas vou tentar fazer uma síntese de algumas coisas que foram ditas. Então, me parece, Cris traz isso, ela fala do conflito do olhar do direito para o olhar da psicologia,
A gente tem um conflito aí. Alchieri também trata dessa questão, onde ele comenta que o olhar do direito, de alguma forma, e acho que, se eu não me engano, Anderson também falou disso, o olhar do direito ele leva a um aperfeiçoamento das nossas práticas, uma necessidade de nós avançarmos nos problemas e nas discussões que nós enfrentamos. Mas a impressão que eu tenho é que essa questão do direito e da psicologia, dessa distinção de olhares, fala muito de uma ação ativa ou passiva da psicologia enquanto profissão, enquanto construção, diante desse problema. Me parece que é isso que está em questão. Não sei se a questão de estamos atrasados, talvez essa coisa do atrasados ou adiantados refira um pouco a isso, mas a questão que a Juliana coloca, eu acho que tem relação com isso, e aí vou colocar para vocês, é como um juiz ou qualquer outro profissional não habilitado em psicologia pode considerar subjetivo uma avaliação realizada exclusivamente com testes aprovados pelo CFP. Não sei se a questão é teste ou não, mas se esse protagonismo na área deve ser exercido pelo judiciário ou se a psicologia tem uma responsabilidade nisso. É isso que eu estou entendendo. Colocar para vocês essa questão de como vocês veem isso. Quem quer responder? Alchieri, João, Anderson, Cris. Anderson, você quer falar alguma coisa sobre isso? Você que é... Estamos falando o tempo todo do direito, e você, efetivamente, é bacharel em direito. Eu observei da fala do professor Alchieri com relação ao judiciário. Eu concordo com o professor que o judiciário tem socorrido, e o judiciário existe para isso, né? Para socorrer, para atualizar o direito, que o direito é construído. O direito é construído ao longo dos anos. Não são apenas... os nossos códigos são datados e as jurisprudências são atualizadas. Mas eu peço até desculpa, mas eu falo muito da Polícia Federal porque é o meu locus, né? O meu ambiente de trabalho. E o que a gente observou? Na década de 90, nós tínhamos problemas, efetivamente, na avaliação psicológica. A avaliação psicológica da década de 90, especialmente na Polícia Federal, não é a avaliação psicológica que é aplicada hoje. E o que a gente observa? A jurisprudência, os juízes em primeira instância, são juízes que estão utilizando a expressão da moda, estão conectados com essa, estão sensibilizados com essa evolução da avaliação psicológica, com essa evolução constante da ciência da psicologia. Mas, à medida que os processos avançam para um segundo grau ou para as cortes superiores, né, para os tribunais superiores, a gente observa que a jurisprudência ela vem sendo... ela foi cristalizada na década de 90. Então, a jurisprudência que está sendo aplicada aos processos seletivos de hoje, no processo seletivo, como o professor falou, os processos seletivos mais avançados, a gente sofreu um avanço muito grande desde que a gente teve aquele problema na avaliação psicológica da carteira de motorista em 97. De lá para cá, a evolução foi muito grande, não é à toa que, em um segundo momento, a avaliação psicológica foi incluída assim, no processo de emissão da carteira de motorista. Então, a gente sofreu uma evolução muito grande, mas a jurisprudência foi cristalizada a partir da década de 90. É isso que a gente precisa mudar, é isso que a gente precisa quebrar esse paradigma, porque o que a gente observa? O candidato ele ingressa com uma ação e, costumeiramente, a primeira instância ela faz a leitura mais atualizada, acompanha mais de perto, mas, por conta da jurisprudência, da jurisprudência dos tribunais superiores, ela não vem sendo... essas decisões não são mantidas. Então, esse é um problema que a gente tem, eu concordo, né? O judiciário está para isso, o judiciário está para socorrer. Muitas injustiças podem ter ocorrido no decorrer desses processos seletivos, mas hoje a gente tem a segurança, porque eu não posso falar dos outros contextos, professor, mas na Polícia Federal, quando nós fazemos um concurso público, antes de lançar o edital, nós temos um serviço de avaliação, um serviço de psicologia na Academia Nacional de Polícia. Então, a avaliação psicológica hoje, o edital,
O processo de avaliação psicológica, ele é construído pelas nossas psicólogas, são psicólogas que têm especialização, são psicólogas que têm mestrado na área de avaliação psicológica, e assim como a gente faz também com a avaliação, com as outras etapas do concurso público, com a avaliação física, com a investigação social, nós chamamos os setores para conversar a respeito. Então, quando eu estou aqui presente, na verdade, como leigo, né, eu estou acompanhando aqui o debate dos especialistas, que são os senhores, mas eu vejo com bastante angústia por conta de acompanhar o trabalho das nossas psicólogas, de verificar a seriedade com que é feito esse trabalho na Polícia Federal e verificar como esse trabalho ele é posto em xeque, muitas vezes por questões até ideológicas, né? É como eu falei no começo, o que eu vejo em algumas decisões judiciais, em algumas visitas que a gente faz ao Poder Judiciário, é o questionamento à própria ciência da psicologia. Não está sendo questionado o procedimento, se o procedimento... É acreditar se a avaliação psicológica ela é suficiente ou não para avaliar uma pessoa. Então, isso é uma preocupação nossa da Polícia Federal, uma preocupação minha, enquanto profissional de segurança pública, e eu não sei qual a resposta que a gente pode dar. Pode, Patrícia, por favor. Quero complementar também. Acho que a Cris quer complementar também, mas eu queria complementar com alguns pontos. O que eu vejo, e aí a sua explicação, doutora Anderson, é perfeita, mas eu vejo também uma falta de conhecimento das próprias pessoas, né? Quem está legislando e tomando essas decisões, né? A gente responde inúmeros questionamentos jurídicos, né? Nós embasamos tecnicamente todos esses questionamentos e muitos vêm para a gente como forma de desconhecimento. A Cris até apontou um deles, né? O juiz fala, não, eu quero que você avalie se o candidato apresenta ou não a psicopatologia. O objetivo da avaliação não é esse. O objetivo da avaliação é verificar se o candidato possui o perfil ou não para o cargo, né? Isso seria a instância de uma avaliação psiquiátrica, por exemplo, né? Então, chega para a gente vários questionamentos que, no meu ver, é um pouco da falta de conhecimento da psicologia enquanto ciência, né? E por mais que você, tecnicamente, tenha em base, às vezes existe já um certo olhar, não vou falar, um olhar compartilhado na área da justiça, até, de certa forma, um pouco preconceituoso com relação à avaliação, que, por mais que você tenta embasar tecnicamente, a gente vê decisões que não se aplicam, decisões que talvez não sejam tão pensadas realmente, né? O senhor sabe, né? A gente vê inúmeras decisões aí e a gente tem enfrentado isso, e eu vejo falta de conhecimento, assim, reforçando essa falta de conhecimento. A gente já fez visita junto à Polícia Federal, né? Num dos concursos, antes de realizarmos um dos concursos. E eu lembro, na época, que quem a gente visitou ficou até surpreso. Nossa, a psicologia é isso? Vocês fazem isso dessa forma? É objetivo dessa forma? Porque tem aquela construção compartilhada, né? A psicologia é subjetiva. Por mais que você tenta embasar, eles ainda ficam com aquela visão. Mas a gente vai lá explicar o passo a passo, como é feito os testes, os critérios, esse estudo, né? Como é que a gente embasa a avaliação, eles ficam até surpresos, assim. Realmente, olhando por esse lado, não é tão subjetiva, né? Então, a gente tem esse problema também. Com relação à participação da banca na avaliação psicológica, e aí eu não sei, né, existem várias bancas, mas a gente costuma trabalhar desde a construção do edital de abertura, e é a nossa responsabilidade, o edital de abertura da avaliação psicológica, todo esse texto, até a fase final da avaliação com o resultado. Todos os editais, tanto abertura, convocação, para a sessão de conhecimento, resultado, ele é apreciado pela parte psicológica também. Então, o texto é feito como um acordo, junto com o jurídico,
e a banca também, né? Então, existe esse acompanhamento e essa preocupação. Os critérios que colocamos no edital, talvez ele não seja tão detalhado, e não é tão detalhado quanto outras fases do concurso público, mas esse é o nosso objetivo mesmo, né? A gente sempre dá o exemplo, né? Eu vou fazer uma seleção para um cargo de gerente numa empresa X. Quando eles me ligam para falar dessa seleção, essa entrevista ou dinâmica, eles não vão falar o que vai ser avaliado, né? Não, você vai vir para cá, mas você vai ser submetido a uma dinâmica que a gente vai avaliar introversão, extroversão, liderança. Por que não é falado? Para que o candidato não chegue lá enviesado, não queira apresentar comportamentos, né, que não é dele. Então, essas informações a mais, a gente acredita que realmente pode mudar o comportamento do candidato. Eu coloco lá no edital que eu vou avaliar tais e tais características, vou utilizar tais e tais critérios, a gente sabe que ele vai ir preparado para isso, né? E ele vai tentar emitir os melhores comportamentos para se encaixar naquilo. E esse não é o objetivo da avaliação, né? A gente quer realmente que ele consiga apresentar o perfil dele, enfim, as características dele, sem essa máscara, não de forma enviesada. A gente precisa avaliá-lo de uma forma muito fidedigna, né, para verificar se ele é capaz ou não, se ele tem o perfil ou não para o cargo, né? Então, existem alguns critérios, né, que hoje são colocados, né, que a gente utiliza muito para resguardar e tentar qualificar o nosso trabalho, né? A gente sabe que o edital é uma parte da justiça muito questionada. Se a gente for cumprir realmente o que a justiça pede, a gente tem que mudar isso. Mas a gente coloca na balança. Me permite só complementar? A gente... Pode falar, querida. Desculpa. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão da psicóloga, junto com o que você acabou de colocar. Mas antes, Alqueri, eu vejo assim, a construção, eu quero concordar assim, com Patrícia, a construção dos editais é parte do processo hoje da avaliação psicológica. Hoje, o comum que nós encontramos é a participação de psicólogos no processo de construção de todo o processo. Então, acho que não existe mais esse problema, né? E, na verdade, o que nós estamos buscando, eu vejo até na questão prática, é tentar atender o princípio da avaliação psicológica, é fazer uso de diferentes técnicas. Esse é o ideal do processo, essa é a tentativa. Mas a questão não é continuar atuando ou realizando processos de avaliação psicológica ou testagem apenas, como eram feitos, né, em décadas passadas. Não é essa a questão. Nós estamos tentando lutar ao contrário. Tentar identificar por que a justiça é o limitador para que nós possamos fazer uso de outras técnicas que são importantes na avaliação. Entende o problema? Então, não é que as avaliações elas queiram continuar sendo realizadas como eram em décadas passadas. Não é continuar aplicando meramente testes, não é essa a questão em discussão. A questão em discussão, na verdade, é porque nós não podemos lançar mão de outras técnicas, que não o teste psicológico. E aí vem uma questão que é importante que todos saibam. Nós temos, sim, acórdãos de leis que proíbem o uso de outras técnicas, né? Então, há, sim, decisões já tomadas no âmbito da justiça. O doutor Anderson pode até complementar, eu acho que ele conhece esse caminho melhor do que todos nós, de que proíbem, sim, o uso de algumas técnicas. Senão, nós poderíamos lançar mão de tantas outras possibilidades. Então, desculpa, eu só queria complementar essa fala, né? E, assim, o nome dela, qual é, Adriano? Juliana Miorim. Então, Juliana, eu só queria assim, citar rapidamente, existe um acórdão que foi proferido pela 6ª Turma Civil do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, que ele é excelente para nós. Ele fala assim que não cabe ao Poder Judiciário essa decisão conferir-se a subjetividade em critérios que foram eleitos por outra ciência. Então, poucas vezes eu vi uma decisão dessa natureza. Cabe a nós
né, a nossa ciência, ao nosso olhar, ao embasamento científico, né, dos estudos que a gente vem realizando nesse campo, identificar se as técnicas que nós utilizamos são suficientes e se o processo ele realmente está ali imbuído de objetividade e tem validade para o que pretende, né? Então, desculpa interromper, mas sei que o nosso horário está... mas eu queria só trazer essas questões que são importantes. Alquieri quer falar alguma coisa sobre isso? Consegue ouvir. Essa discussão agora me lembrou... Ele quer falar? Tem que dar o joinha. Então fala, Alquieri. Estamos ouvindo você. Retorno de voz. Como eu estou sem retorno de voz, eu não tenho o timing de vocês. Mas vai lá. Acho que isso agora me lembrou... Ele quer falar? Fala, estamos ouvindo você. Opa, eu não tenho o mesmo timing de vocês, mas assim, só para complementar essa questão, eu creio que é importante isso que estamos trazendo à baila. Primeiramente, durante muito tempo, a psicologia ficou preocupada com relação às características relacionadas à validade, à fidedignidade do seu trabalho, o que é excelente e importante. Mas creio que, por vezes, nós falamos mais conosco do que com a sociedade nesse sentido. E precisamos mostrar que estamos interessados, estamos ouvindo necessidades que algumas décadas não se expressavam. E aqui eu acho que está ainda um ponto que podemos melhorar nessa proposta. Esclarecer a quem vai fazer a avaliação, o porquê da avaliação e quais as características que o processo avaliativo confere, para além do concurso público. Por uma característica de saúde, ele pode ser tomado como um indicador de habilidades, de competências. Então, nós podemos desenvolver ainda uma prática que, por enquanto, está muito associado a uma situação de aprovado e reprovado. Acho que podemos ainda compor com mais parceiros, e a Justiça é um desses parceiros, para que possamos, quem sabe, modificar esse processo e dar a ele uma atualização de acordo com o que a sociedade também exige da psicologia. Acho que o Alquieri trouxe uma questão aí que é fundamental e que eu acho que é uma síntese desse ponto. Quando eu falo com meus alunos, por exemplo, sobre a atuação do psicólogo organizacional do trabalho, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: como você espera que uma outra pessoa na organização entenda exatamente qual é o seu papel se você, profissional da área, não explicar? Quando você tem um engenheiro como gestor, como diretor, ele não entende qual é a sua trajetória formativa, ele não entende exatamente qual é o seu papel. Quando você tem um químico como gestor, ele não entende exatamente o que é que você pode fazer e como a sua atuação específica pode traduzir. É você, profissional da área, que tem que dizer isso para ele. A mesma coisa. Então, acho que esse ponto, acho que isso fecha um pouco esse entendimento. A psicologia, nós da psicologia, nós temos uma responsabilidade de mostrar exatamente aquilo que nossos conhecimentos, nossas teorias, nossas técnicas e nossos instrumentos são capazes. E aí a gente tem uma questão para enfrentar, que eu acho que é a questão da legislação do concurso, porque a legislação do concurso, quando ela traz restrição ao uso desse conjunto de métodos, de práticas e de instrumentos, a legislação ela fecha em cima de instrumentos que são, vamos dizer assim, objetivos, e isso acaba limitando a nossa atuação. Nós não conseguimos defender, por exemplo, a entrevista ou técnicas processuais, porque se entende que a avaliação é aquilo para dizer que é apto e não é apto e acabou. Então, acho que a gente tem aí um elemento de atuação
que vai na direção do que Anderson também estava falando, que, havendo uma multiplicidade de jurisprudências e de decisões a esse respeito, existe já a expectativa de que, em algum momento, a justiça se moverá no sentido de pacificação das diferenças e de unificação da jurisprudência, e que nós temos uma possibilidade de atuar, mostrando efetivamente aquilo que nós podemos fazer e quais são as possibilidades de atuação de nossa prática. Que não é simplesmente dizer, não, tem um problema, é apto e não é apto. Não, não é isso. É isso também, mas é muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem aí uma boa direção apontada. Eu queria trazer uma outra questão, também colocada pela Juliana. Nós temos outras perguntas, porque a Juliana mandou várias e que elas são interessantes. A Juliana, ela levanta: existe a obrigatoriedade dos editais de concurso de que informe o nome dos testes que serão utilizados? Pergunto isso, pois houve um questionamento judicial a esse respeito nos nossos editais. Nós não divulgamos essa informação. Então ela traz essa questão, se divulga, não divulga, diz o que é, não quer. Eu acho que a Patrícia falou um pouco sobre isso, mas alguém queria comentar alguma coisa mais a esse respeito? Eu queria citar um parecer do Conselho Federal de Psicologia sobre uma ação pública, né, doutor Anderson, que obriga a divulgação do nome dos testes em editais de concursos públicos. Isso foi um processo. Como réus, nós temos a Fundação Universidade de Brasília e a União, a Polícia Federal, né? Nós pedimos autorização da presidente do Conselho para nós podermos divulgar. E é muito interessante, assim, acho que é importante que todos saibam que a posição do Conselho Federal, ele se coloca contrário à publicação do nome dos instrumentos psicológicos em editais de concursos públicos, pois essa prática pode invalidar o escopo precípio desse procedimento que visa detectar características psicológicas mais compatíveis com os cargos públicos em pauta, minimizando a presença de candidatos com atributos psicológicos que possam comprometer o desempenho futuro do exercício profissional. E assim, eu queria complementar aqui hoje, né, na situação que nós vivenciamos. Nós temos sim um crescimento exponencial de instrumentos psicológicos, né, novos dentro da lista do SATEPSI, mas daqueles que são voltados para avaliação psicológica em contextos públicos, nós temos um número muito reduzido de possibilidades. Quando nós aliamos a publicidade na internet desses instrumentos e ainda, imaginem, né, a publicação dos critérios, do nome do instrumento, do critério que deve ser avaliado, nós estaremos medindo futuramente a memória do candidato, né? O quanto que ele estudou na internet esse teste, e ele vai simplesmente, nós perdemos o âmbito da avaliação, que é avaliar o seu potencial, avaliar as características condizentes, né, desse candidato, que podem ser identificadas por meio dos instrumentos. Se você publica o instrumento psicológico que vai ser publicado no edital, e ele ainda tem acesso a como estudar esse instrumento, nós teremos um grande problema na avaliação. O que nós vamos avaliar? Eu acho um grande problema. Então, eu sou totalmente contrária e agradeço até. Acho que esse documento do Conselho, de 26 de outubro de 2015, foi um grande avanço, né, esse posicionamento do Conselho. Só complementar e trazer um índice, né? Nós costumamos fazer uma avaliação dos nossos resultados, né? E a gente tem percebido, né, que esses testes, hoje os candidatos estão mais preparados, isso influencia diretamente no índice de discriminação desses testes, no índice de discriminação dessa avaliação, né? Então, nesses estudos mostram que os testes hoje tem esses que estão no mercado, né, que estão divulgados, né, tem um índice de discriminação muito mais baixo, se comparados antigamente, quando eles não estavam divulgados na internet, né, e isso gera um impacto muito maior, né, não quer dizer que a gente deva reprovar todos os candidatos, não é isso, que tenha que ter índices de reprovação alto, não, a gente precisa que realmente esses testes discriminem aquele candidato que tem aquela capacidade ou não tem aquela capacidade. À medida que a gente não está discriminando, isso influencia realmente nos nossos resultados, né? A gente tem percebido isso. Bom, nós temos aqui... O Kelly quer falar alguma coisa?
Enquanto o som chega lá, vai falar? Se influencia discriminando, se influencia realmente nos nossos resultados, né? A gente tem percebido isso. Oi. Nós temos aqui... Oi, desculpa aí, aproveitando a deixa, mesmo fora do timing, né? Assim, para que a gente pudesse caracterizar, não é simplesmente uma ação de negar o processo de dar o nome do instrumento aos critérios. A questão principal estaria muito mais em que a gente fornecesse informações a quem de interesse. Principalmente, por exemplo, a questão do construto. O que vai ser avaliado? Como vai ser avaliado? O fato de haver discriminações em resultados de instrumento é importante para nos dizer o quanto o instrumento é capaz de caracterizar com maior ou menor grau aquele resultado. Mas lembrando que o processo é avaliação psicológica, não é simplesmente uma testagem. Então, nós podemos tomar decisões baseado em características para além do instrumento. E isso é um fator importante para representar a ideia do construto psicológico. Obrigado. A gente está chegando perto já do final. Tem algumas questões que nós recebemos aqui que eu acho que elas já foram contempladas pelo debate. Por exemplo, a Cristina de Araújo Guedes, ela mandou uma pergunta e diz: trabalho com avaliação psicológica e gostaria de saber que medidas podem ser tomadas quanto à divulgação de testes na internet, muitas vezes por profissionais da área. Então, acho que o Alquieri já fez um comentário sobre a dificuldade que é a de identificar ou de derrubar esses sites, porque os sites vão se multiplicando. Mas a questão do profissional da área, eu queria lembrar que acho que faz parte do nosso Código de Ética Profissional a preservação do trabalho do psicólogo, dos instrumentos, das técnicas, das práticas. Então, nós temos aí uma questão ética envolvida quando um profissional da área divulga esse tipo de informação. Por outro lado, na conversa que nós estávamos tendo antes, também surgiu a questão de que muitas vezes existe uma dificuldade de materialização da prova dessa atuação. Então, esse é um problema, que muitas vezes os beneficiários dessa situação, muitas vezes não, certamente que os que se beneficiam dessa situação não estão dispostos a produzir prova a respeito do que fizeram. Então, na questão de Cristina Araújo, eu considero que ela já foi respondida. Uma questão semelhante foi feita pela Luciana Cavalcante: como o Conselho pensa em tratar esses cursos sobre testes psicológicos e como pensa em resolver o problema dos profissionais que utilizam instrumentos não psicológicos em processos seletivos. Eu acho que nós já contemplamos isso. Cristiane Maia também mandou uma pergunta que eu acho que também já aparece um pouco nas nossas respostas. A pergunta dela é: de que forma nós psicólogos podemos argumentar melhor, defender o estudo e a prática do processo de avaliação psicológica, sobretudo quando questionados acerca do processo ser subjetivo, sabendo que nem todo o processo é subjetivo. Alguém queria fazer algum comentário sobre essa coisa da subjetividade quando isso é posto no judiciário? Só aproveitando o gancho do professor Alquieri, é justamente por isso que nós não podemos ter essa limitação que nós temos das técnicas. Eu entendo também que a avaliação psicológica não pode ser uma mera testagem. Então, a avaliação psicológica é um processo, é um processo de tomada de decisão. Em um processo de tomada de decisão, você tem que ter todos os instrumentos possíveis, né, lógico, procedimentos que sejam validados, que sejam reconhecidos pela ciência, que possam ser aplicados. Então, numa avaliação psicológica, você abre um leque de procedimentos, de técnicas, de métodos, né, que podem ser utilizados. E hoje, o que nós temos? Hoje nós temos um limite, uma limitação das técnicas que podem ser aplicadas. Então, realmente, infelizmente, hoje está sendo feita uma testagem
Não porque os psicólogos que trabalham na área desejam, não porque as instituições desejam, mas porque a nossa legislação, a nossa jurisprudência está construída nesse sentido. Então, qual o dilema que as instituições passam? Vamos construir um processo seletivo, vamos fazer uma avaliação psicológica, vamos fazer o que há de melhor, o que a ciência aponta que há de melhor no processo seletivo, ou vamos restringir para adequar à jurisprudência brasileira, tentando que o concurso não sofra aqueles percalços. Porque também a nossa preocupação, além de selecionar, é de ter a reposição dos servidores o quanto antes. E a gente corre o risco de ter um processo seletivo invalidado, um processo seletivo suspenso por muito tempo, se nós optarmos por procedimentos, por técnicas que não são referendadas pela jurisprudência. Então, eu também concordo, professor, não queremos testagem, nós queremos um processo que envolva uma gama de métodos, de técnicas, de procedimentos, que tenham que formem, que componham uma visão melhor do candidato, uma visão melhor do perfil, o perfil a gente não pode falar, né, mas das suas habilidades. E aí sim nós possamos tomar uma decisão mais completa. Por isso que a gente precisa desse trabalho, por isso que é importante esse debate, né, para que a gente evolua nessa discussão. Há também, se me permite complementar, Adriano, essa questão que o Alqueri falou um pouco, né, que é uma tentativa de doutrinar o pessoal da área da justiça, né, esses juristas, assim, trazendo estudos que identificam, por exemplo, nós temos características de personalidade que são excelentes preditoras de desempenho no trabalho. Nós temos alguns estudos que mostram já evidências de validade de instrumentais que nós utilizamos no contexto público. Então, nós podemos trazer esses estudos, nós podemos doutriná-los também, de certa forma, né? Se me permitem colocar dessa forma. E também a defesa dos estudos científicos que são realizados nos nossos instrumentos. Muitas vezes, do que eles precisam? Eles precisam de aulas, né? Sobre psicometria, sobre as evidências de validade dos instrumentos, os investimentos que são feitos nos nossos instrumentos. Então, nós precisamos defender a nossa técnica, né? Mas de uma forma mais empoderada de conhecimento e de uma pesquisa científica que está por trás de tudo isso. Então, fica como sugestão também. Então, queria aproveitar esse gancho da fala da Cris, em função do avançado da hora, e pedir a vocês que levantassem ou indicassem elementos do que seria uma agenda para essa área, né? Quais são as questões prioritárias, assim, de forma simples, de forma objetiva? O que é que vocês acham que nós precisamos fazer enquanto categoria eu digo, os psicólogos, o que é que nós podemos fazer enquanto universidade, o que é que nós precisamos fazer como psicólogos que estamos operando na ponta em relação a isso, de que forma que nós podemos contribuir com as diversas instituições. Tivemos hoje aqui um olhar específico voltado para a segurança pública, mas a gente sabe que nossas técnicas, nossos conhecimentos, nossos processos, nós temos uma possibilidade de colaborar com a sociedade que vai além das forças policiais. Então, pedir a cada um de vocês que aponte na sua visão como é que vocês veem o caminho para o futuro. Que caminho é esse? Se é um caminho possível, ou de repente não há um caminho, ficar rodando também, feito barata tonta, também faz parte. E aí? Bom, a Polícia Federal já vem fazendo um trabalho de formiguinha, né? Nós temos visitado constantemente o Poder Judiciário, nós temos participado de reuniões com o Ministério Público, nós temos trazido a AGU para conversar conosco, para conhecer a nossa realidade, para que os advogados da União possam nos defender, entendendo, compreendendo o que a gente precisa, quais são as necessidades da polícia. E a gente vem observando esse parecer do Conselho Federal de Psicologia, é um grande avanço. Durante muitos anos eu estou trabalhando nessa área de recrutamento e seleção há 6 anos, e esse foi o primeiro documento que eu vi do Conselho Federal de Psicologia que avançou muito
porque é uma luta, a gente só tem uma luta constante em relação à avaliação psicológica. Questionamento dos testes, questionamento em relação à subjetividade, o questionamento em relação à exposição dos testes que vão ser aplicados no edital, questionamento de validade dos testes que foram aplicados, a utilização do perfil anteriormente, atual estudo do cargo. Então, uma expressão que a professora Cris, né, usa muito, o empoderamento, né? Eu acho que o Conselho Federal de Psicologia tem que encabeçar aproveitar a presença da doutora Marisa, né? O Conselho Federal de Psicologia tem que mostrar, né, tem que apresentar o trabalho dos psicólogos, tem que defender o trabalho dos psicólogos. Eu que sou bacharel em Direito, não sou advogado, respeito muito os nossos colegas advogados, né, porque tenho muitos amigos advogados, mas eu que sou bacharel em Direito, eu vejo como o Conselho, a OAB faz defende as prerrogativas dos advogados, como os conselhos regionais, o Conselho Federal de Psicologia fazem a defesa dos seus profissionais. Então, o Conselho Federal de Psicologia, eu acho que tem que ser o motor desse debate, tem que levar à frente, né, esse debate, até para que os psicólogos não venham a sofrer restrição na sua atuação. Porque quando eu falo do assunto, eu confesso aos senhores, 6 anos atrás, quando eu desembarquei na área de recrutamento e seleção, eu tinha bastante desconfiança em relação à avaliação psicológica. E eu estudei bastante, eu acompanhei bastante o trabalho das psicólogas que trabalham na Polícia Federal, trabalham com muita competência, acompanhei, nesse período nós fizemos 6 ou 7 certames que envolveram a avaliação psicológica, e realmente a avaliação psicológica, por mais restrição que tenha sofrido, por mais restrição que seja feita durante a sua aplicação, ela prediz, ela funciona. Então, por isso eu acho importante que o Conselho Federal de Psicologia assuma esse debate, leve adiante, porque, primeiro, quem vai sofrer esses efeitos diretamente é o psicólogo enquanto profissional, e, mais adiante, a minha preocupação somos nós enquanto cidadãos. A sociedade. Patrícia. Acho que a minha agenda, a proposta é bem mais rápida, né? Eu acho que a gente falou muito da necessidade de construção de outros testes, né? E isso para a gente é primordial, né? Os testes que existem hoje, não só porque estão no mercado, mas para o uso da avaliação psicológica, são poucos que são utilizados, né? Em termos de raciocínio, personalidade, enfim, para fins de avaliação psicológica. A gente já tem uma lista um pouco reduzida e esses estão na internet, né? Então, o incentivo e a criação de novos testes, né? Eu acho que cada instituição já está se movimentando para isso, né? Tem grupos de pesquisa, a gente está fazendo alguns grupos para criar novos testes, mas não adianta também a gente criar novos testes e eles irem para a internet, né? Tem todo um investimento, a gente sabe que a criação de testes demora alguns anos, não é algo simples, é uma pesquisa séria, demorada, que envolve custo, né? Custo de tempo, dinheiro, recursos humanos aí, e aí ele vai para a internet, né? Então, assim, tem todas as perdas que a gente falou aqui de concurso, né? Lá na ponta prestando o serviço, mas para o autor é uma perda muito grande, né? Então, não adianta a gente só pensar em novos testes se a gente não tiver alguma regulação ou algo do conselho, não sei, uma fiscalização que possa coibir essa divulgação de teste, não só na internet, mas para esses psicólogos que dão curso, né, que acabam banalizando, né, todo um trabalho de respeito, todo um empenho que a gente tem nessa construção, até chegar a ser validado pelo conselho, e aí vai para a internet. Tem até alguns autores que falam, né, a gente liga pensando em aplicar o teste, nossa, é um concurso de tal visibilidade, nossa, eu prefiro que você nem aplique, porque eu tenho certeza que vai para a internet no outro dia. Termina a avaliação, vai para a internet. Então, assim, há esse prejuízo, né? E a gente precisa trabalhar não só, né, acho que em duas frentes, né, atreladas, para a gente conseguir aí ter
cada vez mais testes e testes que não estão na internet, né? A tendência, eu acho, é as instituições criarem testes e esses testes não serem comercializados, né? Para não ter essa divulgação, serem testes de uso próprio das instituições, né? Eu vejo essa tendência, né, para o futuro. Além disso, eu acho que a gente poderia pensar uma coisa até que o professor Alquieri falou, né, o professor Anderson, né, a gente restringe a avaliação psicológica naquela triagem inicial, naquele momento inicial, né, e a gente esquece que talvez aquilo não seja tão o adequado, o ideal para se avaliar o indivíduo, né. Então, quando a gente começar a pensar e criar estruturas para avaliar esse indivíduo de forma mais longitudinal durante o curso de formação, né? A gente ter outros momentos, se não aquele da avaliação naquele dia, mas durante o curso mesmo, para a gente ter certeza realmente se ele tem ou não tem um perfil, né? Uma coisa é eu avaliar naquele momento de seleção, mas e lá na prática, né? Ele tendo aqueles cursos práticos, ele vai apresentar o mesmo perfil, né? Então, assim, da gente pensar em criar formas de avaliação psicológica e aí direcionadas nessa parte de concurso público mesmo, mais longitudinais, né? Que é o que a gente tem pregado, né, Cris? E a gente fala muito isso na instituição, que seria o ideal, né? Embora a gente tenha muitas limitações até chegar nesse ideal. Cris, eu posso só complementando essa... A Polícia Federal se preocupa bastante com isso. Então, nós temos um desafio. Você coloca um candidato na academia que não foi testado, que não foi avaliado psicologicamente, na segunda semana de aula ele vai ter contato com uma arma de fogo. Por outro lado, se você faz a avaliação psicológica num primeiro momento, antes do curso de formação, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que é constrangimento submeter esse candidato a uma segunda avaliação. A Polícia Federal já quis fazer essa avaliação longitudinal. Então, a gente está num debate, no momento em que a gente vai decidir. Ou faz na primeira etapa, ou não faz na primeira etapa, e o aluno é matriculado no curso de formação, já tendo contato com o armamento de fogo, sem ter sido avaliado previamente, e nós temos essa intenção de fazer essa avaliação longitudinal. Só que há uma perda, vai ter que ser feita uma opção. Mas há essa decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que se o candidato foi avaliado num primeiro momento, é constrangimento submetê-lo a uma segunda avaliação. Não funciona. De forma bem pontual, né? Primeiro, do campo da sugestão, dar visibilidade a alguns processos de avaliação psicológica, que são, eu chamo de uma avaliação continuada, né? Que já vem sendo realizado em algumas instituições públicas. Eu acho que a gente tem que trazer isso para conhecimento da sociedade, que nós já temos processos seletivos, uma avaliação que ela é feita dentro do curso de formação, ou investimentos outros que são feitos dentro dos cursos de formação para uma melhoria aí, do nosso campo de avaliação. Dar visibilidade, eu acho que o Congresso seria uma ótima opção, quando nós podemos convidar essas instituições para mostrarem sua prática, né? Uma sugestão para o Conselho seria a publicação da Resolução 02 de 2001, né? Eu acho que é urgente que nós tenhamos aí uma atualização dessa resolução, até para que nós possamos aprimorar, claro, quem está na ponta, o processo de avaliação psicológica, e que nós possamos acompanhar de uma forma mais qualificada essas instituições que estão realizando a avaliação. Uma sugestão que foi feita na Subcomissão de Concursos Públicos, né, em junho desse ano, a Comissão Consultiva, foi a publicação de um livro que trate de diretrizes para avaliação psicológica no contexto público, né, e que trate, certamente, de todos esses temas que nós colocamos, mas de uma forma mais orientada, né. Uma outra sugestão, uma agenda, certamente a necessidade de investimento, de estudos nos instrumentos que nós já aplicamos nesse contexto público. Nós precisamos trazer evidências de validade, né, do que nós estamos realizando, de tudo que vem sendo, né,
aplicado aí no âmbito público. Isso é muito tranquilo de ser realizado. Parcerias com universidades, né? O doutor Anderson que foi fazer o mestrado, futuramente um doutorado, isso é possível. Há um campo possível de comunicação entre essas instituições e a universidade, né? Então, isso, com certeza, é um campo de sugestão. E o Alquieri falou uma questão que, para mim, é muito cara, que é a melhoria da formação dos nossos psicólogos no campo de avaliação psicológica. Nós temos um documento que trata de diretrizes, de competências necessárias a serem formadas nos nossos alunos de graduação, dentro do olhar da avaliação psicológica, né? Então, nós podemos até trazer isso em voga, discutir um pouco mais que competências são essas, né? A questão da formação, ela é urgente. E, quem sabe, até retomar uma discussão antiga sobre a necessidade de especialização na área da avaliação psicológica. Eu não sei, eu coloco como agenda de pesquisa, foi uma longa discussão no IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, e eu me coloco muito favorável a essa discussão, acho que ela é necessária, né? Nós não podemos aí perder de vista que talvez seja uma área que exija sim, uma formação mais qualificada dos psicólogos que trabalham na área. Outras questões já foram colocadas, mas eu queria só trazer uma experiência. Estão sendo formados alguns grupos de trabalho em alguns CRPs. A título de exemplo, nós temos a subsede em Juiz de Fora, coordenado pela Elza Loboski. Nós temos um GT de subsede do CRP Nova Iguaçu, coordenado pela Fernanda Silva. E são exemplos de ações, a criação desses grupos de trabalho. O foco deles é a discussão da avaliação psicológica e a melhoria da formação de psicólogos que estão trabalhando na ponta. Então, acho que são práticas aí que merecem ser divulgadas e, de certa forma, ampliadas, né, na formação aí dos nossos psicólogos. É isso. Obrigada. Alquieri, vamos esperar também uns 30 segundos para obter a resposta dele em função do retorno. Pessoal, então, assim, olhando e observando principalmente as sugestões de vocês. Olá, pessoal. Observando as sugestões de vocês, eu acho que inevitavelmente nós precisamos começar por uma que se chama composição. Nós precisamos dialogar com a sociedade, precisamos sair desse contexto de avaliação como sendo uma característica que o psicólogo emite tão somente um resultado e que possa ele ser apropriado, empoderar não só o psicólogo, mas empoderar a própria sociedade. Ela tem que entender que a avaliação psicológica contribui, não exclui. A ideia sobre considerações de instrumentos sempre são válidos. Qualquer forma de desenvolvimento tecnológico em qualquer ciência é sempre importante e necessária. No entanto, penso, né, posso estar equivocado, mas é um engano imaginarmos que o simples ato de desenvolvermos mais instrumentais vai resolver o problema. Pelo contrário, se não dialogarmos com a sociedade, com a justiça, com as entidades, com o porquê da avaliação e qual é o motivo de uma avaliação psicológica, as pessoas não vão entender como sendo um uso restritivo. Um psicólogo que funcionaria aí como aquele psicólogo catraca, deixa entrar, não deixa entrar, passou, não passou. Isso é um ponto de venda do peixe que nós precisamos fazer. Como discutimos antes também, a questão da formação é importante, mas eu não me referi à formação universitária. Estou me referindo à formação profissional. E ela não passa por fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, embora isso também ocorra, mas sim desenvolvimento de competências e habilidades ao longo do processo de atividade profissional. Ele não precisa fazer, o psicólogo, um curso de especialização sobre avaliação. Ele pode fazer um curso específico sobre elaboração de critérios de avaliação. Ele pode fazer um curso de 1 semana, de 10 horas. Quanto mais fizer, melhor, mais capacitado, mais atualizado o profissional está. Uma outra característica sobre a questão das resoluções é que ela já está pronta, a resolução que revisa 001 de 2002.
está aguardando a questão de aprovação pelo órgão da PAF, que é o Colegiado de Psicologia, junto ao Conselho, e que tão logo ela esteja em aprovação, pode, né, atualizar ainda mais essa proposta que a gente tem e que a sociedade espera também uma retificação, porque já fazem mais de 10 anos. Por outro lado, eu fico imaginando que a gente precisaria também desenvolver um potencial de perscrutar outros poderes, outras áreas, outros saberes, para ver se o nosso trabalho está sendo adequado, não só para os critérios de fidedignidade ou validade que temos um ou outro instrumento, mas também para critérios sociais, critérios políticos, critérios jurídicos. Acho que quando nós conseguirmos vender o nosso peixe, sairemos desse cenário que se vê em a psicologia como subjetiva, por só se ver e só olhar a si mesmo. Certo? Eu não sei vocês, mas eu aprendi um bocado hoje aqui. Como eu disse na abertura ali, como todos disseram, na verdade, né? Essa é uma questão polêmica, essa é uma questão importante. Nós temos o desafio da relevância social, nós temos o desafio do diálogo, nós temos o desafio da formação, nós temos o desafio do desenvolvimento tecnológico e uma série de outras. E eu fico feliz de que a SBPOT pôde provocar um pouco essa discussão, e mais feliz ainda que o Conselho mostrou a abertura para receber essa discussão e para participar diretamente dessa discussão. Então, nesse sentido, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença dos participantes, da professora Cristiane Fayad, do professor João Carlos Alchieri, da psicóloga Patrícia Fagundes Caetano, do delegado de Polícia Federal Anderson Pereira dos Santos, que dentro desse espírito de abertura, de diálogo, de escutar os nossos parceiros na sociedade, eu acho que é fundamental termos alguém aqui que não é da psicologia e que está na ponta, que enfrenta. E é interessante, mais interessante ainda, observar a defesa apaixonada que ele faz da nossa área, mais apaixonada, e uma pessoa que um profissional que parece confiar mais na nossa capacidade, nos nossos instrumentos, do que muitos psicólogos. E isso eu acho isso importante e interessante. Então, eu acho que agradecer a sua participação é pouco, e aí esse agradecimento não somente a sua presença como pessoa física, mas também ao Departamento de Polícia Federal, porque nós sabemos que a sua presença aqui depende efetivamente de uma autorização institucional, e gostaria de dizer que sim, nós estamos abertos ao diálogo, à parceria. Não posso falar pelo Conselho Federal, posso falar pela SBPOT, e com certeza a SBPOT vai procurar, de todas as formas que for possível, se aproximar não só da Polícia Federal, mas de outras instituições. Então, acho que essa é uma tarefa fundamental das nossas entidades de representação. E na perspectiva de agradecer ao Conselho Federal a participação do João Carlos Alchieri, ele não somente como professor e pesquisador da área, mas como presidente ou coordenador da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. E eu gostaria também de agradecer a Marisa Borges, a presidente do Conselho Federal, que apoiou essa iniciativa e que está aqui no auditório presente, assistindo ali, participando dessa atividade. E, por fim, gostaria de lembrar a todos, mais uma vez, de que essa atividade ela é preparatória para o 7º Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que acontece em julho do ano que vem aqui em Brasília. Cris já comentou que nós temos algumas mesas e cursos voltados especificamente para essa área, mas nós temos outras áreas também, e faz parte de nossa agenda a mostrar de como efetivamente nós podemos colaborar para o desenvolvimento social e como nós, como profissionais, temos o que dizer efetivamente em prol do bem-estar maior da sociedade. Então, dito isso,
Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo a todos uma boa noite, porque pelo horário já deve ser noite na maior parte do país. Então, agradecer também à equipe de comunicação do Conselho, que viabilizou esse evento, inclusive o link com o Rio Grande do Norte, de onde a Alquieri participa. Mais uma vez, obrigado a todos vocês.